pouco. Eu estava fazendo um grande briefing aqui, um grande resumo dessa nossa passagem, essa maratona de 5 encontros. Seja bem-vindo, Marcial. E falei muito de você durante a semana, falei muito aqui de quem é o Marcial, esse grande fráter, esse grande mestre, o homem que escreveu e que editou esse livro. E nós temos aqui uma bateria de perguntas a você. Que maravilha, Jamil. Te prepare. Marcial, pode fazer a tua saudação, Marcial, que aí logo em seguida eu já vou conversar aqui com você. Seja bem-vindo. Jamil, meu irmão amado, é um prazer estar aqui com todos os teus espectadores do Mastermind e todos os outros, todos nós que somos alunos de Napoleão Hill. Então, para todos nós que pertencemos a esse grande Mastermind, e aí que que o Mastermind, né, Jamil, para quem não sabe, o Mastermind, ele é um princípio estudado, descoberto e propagado por Napoleão Hill desde 1928, e no Brasil é uma marca registrada, capitaneada pelo meu irmão Jamil, que faz um trabalho simplesmente fenomenal. Por todo então é um prazer. Timaço, mais de 200 instrutores Mastermind no Brasil, em Portugal e nos Estados Unidos. Tanto que temos essa parceria com o Grupo Citadel, né, Jamil, onde todos os livros do nosso mestre Napoleão Hill e da nossa querida Fundação Napoleão Hill, através dessa parceria que nós temos, saem com o Mastermind lá na última página, né? Para todos que querem conhecer melhor a parte dos cursos e querem se desenvolver. E aí nós vamos falar também que essa é uma das ferramentas para nós nos defendermos do diabo. Opa. E o momento mais propício impossível, né, Jamil? Eu falar que eu trago aqui informações no meio que são de arrepiar. Opa. Eu trago coisas que são de arrepiar, que talvez as pessoas não se deram conta, informações que estão dentro desse livro e de outros livros de Napoleão Hill. Para nós que já lemos bastante, eu sou um adepto de Napoleão Hill de muitos anos, eu já li mais de 10.000 páginas de Napoleão Hill. Nós temos ainda mais, em torno de 14 obras, algumas inéditas ainda para lançar do nosso mestre Napoleão Hill, e que nós vamos lançando. Essa informação é maravilhosa. Nós temos obras inéditas ainda aí para chegar ao Brasil. Inéditas no Brasil, é importante informar isso. Inéditas no Brasil. E tem obras ainda que a Fundação ainda está buscando material. Você esteve lá, eu estive lá. A Fundação tem aquele storage, né? Fenomenal, onde a Fundação tem muito material. Aquilo eu diria, eu sempre brinco com o nosso presidente, Don Green, eu brinco com ele que aquilo é o equivalente a uma montanha de tesouro, né? Uma mina de diamante. Uma mina de diamante. Onde o conhecimento que está lá dentro, ele vale muito mais do que qualquer valor trocado por dinheiro. Só que o conhecimento puro, né, Jamil, sem ele ser propagado, sem ser divulgado, ele não vale nada. Seria o equivalente a um baú de tesouro no fundo do oceano. Ele continua sendo um baú de tesouro, ele continua sendo um baú de ouro, mas ele não tem uso porque está lá no fundo do oceano. Marcial, eu quero saudar aqui algumas pessoas chaves aqui, pessoas ligadas à nossa fundação, a Fundação Napoleão Hill, lá de Manaus, lá de Florianópolis, que estão mandando aqui para nós, pessoas de todos os cantos do Brasil, da Grande São Paulo, de Goiás, que estão mandando para nós aqui saudação. Em especial, eu quero saudar o Wesley, do Mato Grosso do Sul, que fez aquela grande conexão entre nós no início da caminhada, né? O grande aproximador aí dessa nossa jornada. Então, Wesley, seja bem-vindo. Ele ficou ilhado lá no Ceará, que não tinha avião para voltar para casa depois das férias, que mesmo aqui dentro da casa. O doutor André Leal está aqui nos prestigiando, a Norte Fluminense,
o Rio propriamente dito, Salete, Santa Catarina. Isso vai mostrar que nós estamos num grande mastermind. E eu quero deixar que você fale mais, eu vou falar durante 3 minutos sobre um compromisso, uma promessa assumida com o nosso grupo, que nós já estamos aqui em quase 500 pessoas, sobre a nova ordem mundial. Então, nós falamos sobre... O livro, ele sempre anuncia grandes ordens mundiais, e que você vai falar aqui. Nós vamos falar sobre essa nova ordem mundial, do quarto para frente, ou seja, 15 para as 6, ali nós vamos dar esse briefing, porque ontem nós falamos sobre os elementos da guerra, e algumas pessoas, inclusive ligadas a uma grande universidade do Goiás, me pediu já para conversar sobre como administrar grandes crises, como superar grandes desafios, como é que se faz leitura macro. Então, ontem nós falamos sobre isso. Nós vamos falar sobre o Mais Esperto que o Diabo aqui, qual é a nova ordem mundial que ele aponta, né? Que ele aponta para ir. Então, eu quero que você conte para nós 3 coisas, que o pessoal me pergunta aqui bastante. Como é que foi que você chegou à fundação, esse processo desse livro? Como é que foi, assim, enquanto você lia, traduzir? E, claro, você vai ter que responder algumas perguntas, algumas palavras enigmáticas que tem aí. Porque eu já não aguento mais receber informações, perguntas, e dizer, quem vai responder isso é o Marcial. Então, o livro, Jamil, obrigado pela oportunidade. O livro realmente, ele tem... A gente recebe bastante convites, né, Jamil? Mas um convite seu, eu jamais poderia negar. O livro hoje, o livro Mais Esperto que o Diabo, ele está já há 54 semanas, a lista dos mais vendidos, e ele está 11 semanas na lista em primeiro lugar, né? Então, na verdade... Eu preciso corrigir isso, porque eu falei em 3, 4 meses, mas 54 semanas, nós um ano. Praticamente um ano. Ele está um pouquinho mais, 1 ano e 1 semana. Mais ou menos são 52 semanas, nós são 54 semanas, mais de 1 ano jornalista. E essa semana, com muita alegria também, dizendo aqui para todo o público Mastermind e todos que estão aqui nos assistindo, que da lista dos mais vendidos da semana, nós temos 7 livros de Napoleon Hill. Uau! Muito bom! Gratidão, Exército! O momento não é mais... o momento mais propício e impossível, né, Jamil? Porque quantos livros entre os mais vendidos? 7 entre os 20. 7 livros entre os 20 mais vendidos. Quem quiser, inclusive, eu faço aqui um elogio bem grande ao Bruno lá do Publish News. Quem quiser acessa, quem quiser conhecer um pouco, entender um pouco do mercado editorial, acessa publishnews.com.br. É fenomenal. Esse site oferece as melhores informações do mercado editorial. Publish, em inglês, né, de Publish, news.com.br. Lá tem a lista dos mais vendidos, lá tem informações, tem muita informação lá dentro, um trabalho fenomenal feito pelo Bruno e toda a equipe lá do Bruno, e do Carlos Carrenho, que são pessoas fenomenais. Então, aqui o Rogério Silva dizendo: a cadeira de Napoleon Hill no Brasil é nossa, porque nós somando junto aí, fizemos esse caminho grandioso de cada um ir falando. Hoje são mais de 100.000 pessoas que passaram pelas salas de Napoleon Hill, falando de Napoleon Hill, falando pelas salas do Mastermind nesses quase 30 anos. Muito obrigado, Rogério Silva. Muito obrigado. A gente, contando um pouquinho algumas coisas interessantes da história do livro. Algumas coisas até meio enigmáticas, né, que aconteceram no livro. Dentre as coisas que aconteceram enigmáticas, foi que tudo começou quando houve uma necessidade de ler o livro. Eu estava passando por uma fase muito, muito, muito difícil da minha vida. E eu li o livro, dentre os livros que eu já li, eu morei nos Estados Unidos, né, Jamil, me formei lá. Então, a maior parte dos livros eu procuro ler na língua natal, que é o inglês.
E lendo esse livro, o livro impactou muito a minha vida e ajudou muito naquele momento difícil. Tiago Negro está mandando um abraço aqui para a gente também. Olha aí. Opa! Opa, Tiagão. O Tiago Negro é uma pessoa fenomenal, foi inclusive convidado. A edição nova do livro está com a introdução do Tiago Negro, que tem o maior canal, né, Jamil? Diria assim, é o maior canal de educação financeira do país hoje aí é o do Tiago Negro, né? Pessoa fenomenal. Eu quero gentilmente pedir, nós estamos em 460 pessoas aqui, eu quero que você faça uma gentileza, você que está aí no ar, além de apertar os coraçõezinhos ali para ele ir formando aquele breaking lá, também eu quero te pedir a gentileza de marcar 5 pessoas ali, e também ir lá naquele aviãozinho e convidar pessoas que você conhece para vir aqui, porque está contando a história desse livro, que é o livro que está há 54 semanas entre os 10 mais vendidos do Brasil e que está já há 11 semanas, é o número 1, é isso? 11 semanas é o número 1. É o número 1. Pois não. Então, Jamil, ele impactou e aí de tal forma que eu queria buscar o livro para dar de presente em português, não foi localizado o livro, e aí começa a história do livro. O livro veio parar na nossa mão, eu tive a grata oportunidade de traduzi-lo, e aí começam algumas coisas enigmáticas, Jamil. A tradução começou em 2013. Eu sou um cara de uma boa saúde, me mantenho bastante suplementado. Quando eu comecei a tradução do livro, no segundo dia eu peguei gripe A. Uau! No dia que foi começada a tradução desse livro, no momento em que sentei para começar a tradução, faltou luz. Algumas coisas muito interessantes começaram a acontecer junto com a tradução do livro. E tal como o Napoleon Hill próprio conta, e aqui eu vou contando por partes e você vai me perguntando, porque tem muita informação. Nós temos conteúdo para falar durante dias a fio, porque tem muita particularidade, tem muita curiosidade. Mas o que acontece? Esse livro, ele é enigmático desde o início. Por quê? Porque quando Napoleon Hill, começando um pouco da história dele, Napoleon Hill nasceu em 1883. Olhando um pouco da infância, que você já comentou muito bem sobre a infância dele, a mãe de Napoleon Hill faleceu, né? A Sarah faleceu quando ele tinha 9 anos, de 8 para 9 anos. Ele teve uma madrasta que foi muito importante na vida dele. E aqui vem uma particularidade muito interessante. Quando a Marta veio na vida dele, em 1892, Napoleon Hill era um jovem inquieto. E ele andava lá pelas montanhas de Pound, né, onde ele nasceu. E o que aconteceu? Ele andava muitas vezes, mesmo jovem, ele andava carregando um revólver, uma pistola. E ele era um jovem inquieto. Até que ela fez o quê? Aquilo ali pode ter alterado, pode ter mudado em muita história do nosso mestre Napoleon Hill. Em 1895, ela deu a ele uma máquina de escrever. Marta, a sua madrasta, deu a ele uma máquina de escrever. E ela disse a ele, eu quero que você troque esta arma por outra, onde você vai ter uma arma mais poderosa do que qualquer outra arma nesse mundo, que são as palavras. E ele continua atirando, até hoje ele continua atirando, só que aí é com outros tiros, né? E Napoleon Hill segue atirando, sendo um dos livros mais vendidos. Ele é o livro mais vendido de negócios do mundo. Think and Grow Rich, inclusive está aqui na minha mão, é o meu livro de cabeceira. Só para mostrar também para os espectadores, Jamil, esse livro aqui tem uma particularidade, não é para causar inveja, não é para, mas eu quero mostrar uma coisa bem importante. Esse aqui é uma versão assinada por Napoleon Hill original. Olha só que relíquia! Essa é uma relíquia, Essa aqui é a versão de 1962.
e ela me acompanha e dorme todos os dias ao meu lado. Minha esposa dorme de um lado e o livro do outro. Eu tenho aqui também alguns manuais dessa época de Napoleão Hill, de 55, fotos de 55. Tenho os 6 manuais ali originais de Napoleão Hill, de 1965, também. De 1955, digo, 65, porque ele morreu em 70, né? Um pouquinho antes, quando ele ainda ministrava, temos aqui algumas relíquias. Muito bom isso, parabéns, parabéns. Inclusive, Jamil, só para já vamos dar vamos começar dando algumas informações interessantes. Essa versão que está aqui, que todo mundo está vendo, é a versão de 1962, com o texto original de 1937. E no Brasil, os direitos agora são da Citadel, do Quem Pensa Enriquece. Agora todos os livros de Napoleão Hill agora que são publicados pela Fundação, são para a língua portuguesa, os direitos são da Citadel, e a versão vai ser exatamente igual a essa em português. Então vai ser Quem Pensa Enriquece, versão parecida. Eu preciso te explicar porque que eu estou rindo também disso. Porque alguém ali disse assim, quem ficou com inveja vai fazer caridade. Porque ontem eu expliquei como é que se vence a inveja. A inveja se vence fazendo caridade, né? Então, assim... nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar aqui na nossa live sobre as duas principais armas que o diabo tem para nos alienar. E falar um pouco da alienação também. Isso. Mas então eu estava contando, a tradução correu bem, até que chegou no momento de traduzir a palavra to drift, que é um conceito principal no Mais Esperto que o Diabo, que é o conceito da alienação. Por que eu digo isso? Porque to drift, drifting em inglês, é uma palavra utilizada para falar sobre, por exemplo, uma embarcação que está à deriva, alguma coisa que está sem controle, alguma coisa que está ao sabor do vento ou ao sabor da maré. Então, naquele momento não havia tradução para isso. E conversei com tradutores, conversei com pessoas na época, com grupos de tradução, e nenhuma das palavras chegava onde teria que chegar. Foi literalmente tomando banho naqueles momentos em que o nosso sexto sentido, a nossa antena receptora estava ligada, buscando a informação, que a informação chegou até mim e veio em forma de uma palavra, e a palavra foi alienação. Alienação é a palavra que mais denomina o livro Mais Esperto que o Diabo, que é o to drift, né? Que é o que o diabo faz, que é a ferramenta que o diabo usa. Como é que usando... é em inglês? Como é que é? Em inglês é to drift. Drift. É D-R-I-F-T. F-T. Que seria como estar à deriva. Estar ao sabor da maré. Ou seja, aqui falando um pouco, eu vi que uma espectadora que pediu antes para falar sobre alienação. O que acontece? Quais são as duas principais armas, Jamil, que o diabo utiliza para nos alienar? As duas principais armas é justamente o medo e a ignorância. Com o medo e com a ignorância, o diabo consegue tudo que ele efetivamente quer, né, Jamil? Tudo. Tudo que ele quer. Na verdade, você reconhece de longe as pessoas que estão alienadas pela forma como elas estão, desde a sua respiração até a forma como elas estão pensando. Você reconhece um alienado na forma como ele caminha. Você reconhece um alienado na forma como ele faz uso do cigarro, da bebida, do sexo em demasia, enfim, de todas aquelas emoções que são prazerosas e que trazem o prazer momentâneo. O suborno do diabo, né, Jamil?
o suborno do diabo. Do diabo, Então, o diabo suborna, ele tem ferramentas para subornar. Dentre as principais o medo e a ignorância. O que a gente está assistindo no dia de hoje? Estamos assistindo hoje, nesse exato momento, estamos assistindo uma avalanche de medo através da propaganda, e que você colocou muito bem, eu acompanhei no primeiro dia, Jamil, que você falou com muita inteligência e propriedade, a propaganda misturada com notícia. Disfarçada de notícia, né? Ele mascara para poder alienar, ele mascara a propaganda como se fosse uma notícia, hein? Olha só. Exatamente. E essa propaganda que é disfarçada em notícia, na verdade, ela causa um medo profundo nas pessoas. Como é que funciona a bioquímica do medo? E olha, vejam bem, o que Napoleon Hill escreveu, e depois eu vou contar partes também, depois a gente vai abrir para perguntas, né, Jamil? Você vai intermediando, né, Jamil, porque eu vou falando, e tem tanta coisa para falar. Porque assim, nós temos 1 hora. Então, nós estamos com 505 pessoas aqui, mas já passou aqui, deve ter passado mais de 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, e você precisa agora ir otimizando, porque temos 20 minutos para irmos, e você fez 2 promessas grandes, que eu sei que você cumpre, né? Uma é você falar aquelas palavras enigmáticas, você vai dar para nós, aí o pessoal quer saber o que são aquelas palavras na capa, e outra é também um benefício para quem ficar até o final, que você vai dar um grande benefício para quem ficar até o final. Então, vamos dar 2 benefícios. Vamos dar um benefício já, então. Assim, para o final, Jamil. Então, vamos combinar assim, Jamil, às 5:06. 5:06, tá bom. Porque eu sei que você sempre finaliza com uma oração, que é importante e poderoso. Às 5:06 eu vou passar e vou abrir um pouco do Pentafé, que é tão... Apareceu de novo aqui. Que é enigmático. O Pentafé, que está aqui... O Pentafé, que é um símbolo criado por nós, onde o Pentafé serve como o grande escudo, como a grande arma contra a alienação que o diabo quer fazer conosco dia a dia, minuto a minuto, hora a hora. E eu vou abrir, Jamil, um pouco, e já digo mais, abrirei a palavra central. Quem ficar até o fim vai aprender hoje. Não estava programado, Jamil, mas você merece. Então, o Mastermind merece. Eu quero pedir gentilmente para você ir lá agora e chamar as pessoas, que vai ser revelado aqui, vai ser revelado o Pentafé. Isso é a pergunta que mais aparece no Brasil inteiro, as pessoas perguntando, mandando e-mail, perguntando para o nosso exército, são mais de 200 perguntando o que é, e eu sempre digo, só quem pode fazer. Já tem gente aqui falando para pedir mais meia hora. Eu não sei pedir meia hora, eu sou troglodita, eu sou imigrante digital, então nós vamos entregar em 1 hora, vamos deixar gravado lá o Pentafé, você vai saber. Mas convida o pessoal, diz, escuta, quer saber o que está escrito na capa? Entre, porque 5 para as 6 horas, nós vamos até as 6:07. Vai lá e convida. Então eu vou abrir, Jamil. A gente vai abrir uma palavra que é a palavra central, que é uma das ferramentas e é uma das armas, dos escudos que a gente tem contra o diabo. Porque, na verdade, Napoleon Hill, considerando, né, meu irmão, que ele escreveu essa obra-prima foi cheia de percalços, tal como a história de todos nós. Sim. A história de Napoleon Hill não é simplesmente uma história de feitos gloriosos, não. É a história de momentos em que ele quebrou, em que ele perdeu tudo, em momentos em que ele estava na casa de parentes, logo depois que você explicou bem lá, que ele saiu corrido lá do Canton News, teve que sair correndo, foi para o oeste da Virgínia, casa de parentes, e onde ele fez aquela volta fatídica na escola,
E onde teve... A grande epifania dele foi ali, né? O momento que ele teve... Ali foi a grande epifania dele. E aí ele conta a história. Então, a história de Napoleão Hill é a nossa história. Não dá para nós dizermos assim, todos temos uma história, mesmo as pessoas que têm sucesso são deuses, são pessoas que nasceram. Inclusive o livro mostra, uma das perguntas que ele faz para o diabo, e muito capciosa, é assim, escuta, a pessoa que é não alienada, ela nasce com algum atributo especial? E o que o diabo diz a ele? Não, nada. Nós todos nascemos com um atributo, dado pelo nosso Senhor e pela luz maior que é Deus. E o atributo é um só, a liberdade para pensarmos e a liberdade para agirmos. Olha. Então, o poder de pensar, o poder de ter livre-arbítrio, o poder de fazer as coisas e pensar por nós mesmos é nosso. Agora, nós temos toda a capacidade para nos alienarmos. Mas o que significa alienar-se? Significa sair e aceitar o suborno do diabo. E o que diz o suborno do diabo? Isso, o suborno do diabo. O suborno do diabo é assim, você ama a sua esposa, você ama o seu marido, você é bem casado, e o diabo vai lá e o suborna. Ah, pode trair por um sexo rápido, isso é bom, parece que vai ser bom, isso vai ser catastrófico. Ah, é o dinheiro fácil, é o dinheiro trocado por nada. O que isso vai acontecer? Vai dar problema. Ele fala ali como se ele soubesse, olha só, uma das partes do livro, ele conta muito bem, fala sobre a crise americana de 29. Parece que ele está falando da crise agora de 2008, do subprime. De 2008, O que ele fala? Ele fala assim, quando pessoas quiseram trocar algo por nada, ou seja, especulação por especulação, o que aconteceu? Uma bolha. Quando é que acontecem as bolhas? Quando os homens pensam que sem trabalho, que somente com especulação, o dinheiro vai fluir. E não flui. O que acontece? A bolha estoura. A bolha estoura. Estoura ali na frente. Aqui o Portugal está mandando mensagem aqui, Boston está mandando mensagem aqui, falando sobre esse momento. Tem gente pedindo para aumentar mais meia hora aqui, não sei se é possível, mas é importante que isso fique claro, que o diabo ele se apresenta como um príncipe encantador, mas ele sempre cobra uma taxa depois do suborno, né? E está aí o exemplo, aí, a Lava Jato no Brasil, o que aconteceu, né? O suborno. Meu irmão, o diabo, Napoleão Hill alega, e quando perguntaram a Napoleão Hill, essa entrevista é verdadeira ou é fruto da sua imaginação? O que ele responde? Ele responde muito enfaticamente. Pouco importa se ela foi verdadeira ou não. Isso ninguém sabe, nem eu sei se ela foi verdadeira. O fato é que ela aconteceu. Ah, mas de que forma? Ela aconteceu. E o conteúdo que está escrito aqui, meu irmão, eu encontrei coisas muito parecidas hoje, a ciência falando, hoje, a Cabala falando, e todas as principais fontes de estudo hoje falando. Então, você pega coisas que Napoleão Hill falou lá no passado, porque se você pegar o livro A Escada para o Triunfo, vai ver que era tão antigo, ele é tão antigo, que na época não se diziam que eram elétrons, se falavam em protões negativos. Protões negativos. Protões negativos é tão antigo. Só que Napoleão Hill, o que ele tinha? Ele já sabia que a nossa mente possui uma antena receptora e transmissora de conteúdo. Hoje sabe-se, quem estudar um pouquinho sobre a glândula pineal, vai ver que a nossa glândula pineal, que é o olho que tudo vê, na verdade ela possui dentro dela um cristal parecido com o galeno, que esse cristal, ele emite ondas que são praticamente imperceptíveis pelo ser humano, difíceis até de medir.
Napoleão Hill, como poderia Napoleão Hill saber disso? Então, citando aqui, isso está lá no Manuscritos Originais, que é lançado pela Citadel também. Está explicado isso lá. Está explicado na Escada para o Triunfo, ele fala sobre isso. E ele no manuscrito original. Lá no manuscrito ele dá uma pincelada e aprofunda na Escada para o Triunfo. O pessoal também está pedindo aqui se é possível ficar mais meia hora. Parece que dá para sair, salvar e voltar, né? Parece que dá para fazer isso. É isso, Juliana? Você está escrevendo aí embaixo, né? Porque eu quero que o Pentafé seja falado aqui e mais aquele outro benefício. Pois não, continua para nós. Então, Jamil, a gente pega informações que são importantes. Se você pegar aqui nas páginas de Napoleão Hill, e você já colocou, na página 85 e 86 do livro, ele coloca sobre a propaganda e sobre as epidemias. O que acontece com as epidemias? Acontece o efeito de um dos princípios mais importantes do livro, que é o princípio do ritmo hipnótico. E aqui eu acho que vale nós falarmos um pouco do ritmo hipnótico. Napoleão Hill, na sua grande sabedoria, e se pegar aqui, o único livro de Napoleão Hill em que ele fala sobre o ritmo hipnótico é O Mais Esperto que o Diabo. Ele fala, é o único que ele fala do ritmo hipnótico. O que acontece com o ritmo hipnótico, meu irmão? O que seria o ritmo hipnótico? O ritmo hipnótico seria a soma de todos os pensamentos, e pensamentos nós sabemos bem que transformam-se em contrapartidas físicas. Pensamentos transformam-se em contrapartidas físicas. Para quem já leu O Segredo, deixa eu contar um segredo do segredo. O segredo que eu tenho para contar para vocês é que o segredo foi 100% extraído de Napoleão Hill. 100%. 100% do segredo. Se você ler O Mais Esperto que o Diabo, se você ler A Chave da Prosperidade, que lançamos há pouco, e ler O Seu Direito de Ser Rico, você vai ver que todo o segredo está ali dentro. Está dentro desses 3 livros. O que o ritmo hipnótico faz? O ritmo hipnótico é a soma dos pensamentos que transformam-se em contrapartidas físicas e que, por sua vez, ao longo do tempo, acabam tornando-se permanentes. Aí a pessoa me pergunta, assim, já me perguntaram, mas Marcial, quer dizer que o ritmo hipnótico é uma coisa ruim? E aí eu respondo com uma pergunta que o Napoleão Hill fez ao próprio diabo. A lei da gravidade é boa ou é ruim? A lei da gravidade é apenas a lei da gravidade. O universo funciona em harmonia. O Sol nasce, o Sol se põe, os planetas andam na sua elíptica de forma perfeita. Por quê? Porque o Criador é perfeito. Porque a natureza é perfeita. Porque tudo dentro da natureza é perfeita. Aí faz a pergunta, mas e o homem, por que não é perfeito? O homem não é perfeito por uma simples razão, porque ele tem livre-arbítrio. Esse é o grande segredo do amor de Deus e do amor do Criador para conosco, e que Napoleão Hill descobriu isso muito antes. Através da força do livre-arbítrio, Deus deu ao homem o poder de pensar. E ele podendo pensar, ele vai poder, com a sua própria experiência, com os seus próprios pensamentos, ele vai construir a sua vida. E ele vai construir o seu próprio mastermind. Porque o mastermind é algo que a gente vai comentar também, né, Jamil? Falado e perguntado pelo diabo também. O mastermind é, sem sombra de dúvida, uma das maiores ferramentas que existe. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, né, meu irmão? Nós estamos fazendo aqui com mais de 550 pessoas. Aqui estamos numa mente única, fundindo mais de 500 pessoas, 550 pessoas aqui online, nós estamos falando sobre isso. E eu quero te pedir a gentileza para te perguntar se nós podemos ir mais 30 minutos depois. Aí eu tenho que salvar aqui
para deixar lá, que eu prometi. Jamil, eu posso, sem problema, eu posso. Eu vou ajustar um compromisso aqui que eu tinha uma vídeo, mas eu ajusto. Tá. Então, 30 minutos depois. Então, nós vamos terminar às 5h07. Às 6 horas nós fazemos uma breve oração. Aí nós podemos, eu sugiro nós abrirmos só para perguntas, Jamil, pergunta e resposta. Tá, e aí, ok. Aí fica todo mundo de prontidão, eu só salvo, a gente faz a oração, eu só salvo e volto novamente. Aí as 550 pessoas, e você então vai mostrar aqui para nós o que é o Pentafé. Então aí, eu mostro, você quer que eu mostre agora ou você quer que eu mostre na volta? Na volta. Perfeito. Ótimo. Perfeito. Ótimo. Então, pois não. Nós costumamos dizer, Marcial, que entre nós, do Mastermind no Brasil e da Citadel, nós somos direto da fonte, porque eu e você fomos lá em Pound, lá onde nasceu, na montanha onde nasceu Napoleão Hill, fomos na casa onde ele morou, fomos aonde as familiares dele vivem, ou seja, entre Napoleão Hill e os nossos participantes, existe duas pessoas apenas. Existe a fundação e existe o nosso instrutor, até chegar na outra pessoa. Ou seja, quem bebe direto da fonte, bebe de água pura, bebe da fonte pura, porque uma fonte errada é perigosíssimo. Fonte envenenada é perigosíssimo, porque uma fonte envenenada pode envenenar uma represa e uma represa pode matar uma cidade. Nós temos que cuidar disso, de beber da fonte limpa. E nós temos uma coisa, Jamil, que está dentro do livro, e se vocês, todos que estão aí, eu convido para que releiam o livro Mais Esperto que o Diabo, que eu vou contar um segredo para vocês. Eu tive a grata alegria e privilégio de ser o tradutor do livro e estudar ele em detalhes, eu sei cada palavra dele, mas cada vez que eu leio, ele se adapta a uma situação da minha vida. Ele é, no mínimo, impressionante. Você sabe aqueles quadros que estão na parede, que você passa pelo quadro e parece que o quadro está acompanhando você? O livro Mais Esperto que o Diabo, ele faz isso. Ele se adapta ao momento e ele dá respostas. Ele é uma espécie de oráculo. Porque ele é um oráculo. A cada momento que você está vivendo, o livro vai passando para você conteúdo e informações que são respostas. São respostas. Ele é, no mínimo, impressionante. Então eu convido a cada um dos espectadores que estão nos assistindo para que releiam o livro, principalmente em momentos de epidemia. Nós estamos, assim, estimulando muitas pessoas a criarem grupos de estudos para fazerem leituras, lerem em conjunto, passo a passo. Alguém deu aqui um exemplo do que é uma fonte envenenada, comer carne de morcego, uma fonte envenenada que lá trouxe para o mundo todo uma situação muito difícil. Então, estudar aqui para poder criar ferramentas comportamental. Porque o que é esse livro aqui? É sobre comportamento. É sobre comportamento o tempo todo. E o que as empresas são feitas do quê? De pessoas e seus comportamentos. O que as cidades são feitas? De pessoas e seus comportamentos. O que os países são feitos? De pessoas e seus comportamentos. Ô Jamil, eu convido aqui as pessoas, o treinamento que é tão fenomenal, o treinamento do Mastermind, alguns que eu já assisti, que são treinamentos que mudam a vida das pessoas, e os livros nossos que mudam a vida das pessoas, eu convido aqui a dizer o seguinte: qual é o dever que nós temos? E aqui tem uma pergunta de Napoleão Hill para o Diabo. Qual é o nosso dever? As pessoas dizem, não, eu tenho dever para com o outro, eu tenho dever com a pátria. O primeiro dever que nós temos é um só. É o dever de sermos autênticos e de pensarmos por nós mesmos. É como aquela história do avião. Você está no avião. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer quando despressuriza a cabine? Eu vou pôr a máscara no meu filho. Ele é a coisa mais importante para mim. Perfeito, mas não é isso a instrução. A instrução não é essa. Primeiro você vai pôr a máscara em si, para depois salvar o seu filho. Porque se você não salvar, você não vai salvar o seu filho. Então, qual é o dever? Maravilhosa. Qual é o dever que todos nós temos aqui
e todos os mastermind têm, e todos que estão nos assistindo têm. Nós temos o dever de pensar por nossa própria conta. Não é pensar de acordo com o que a mídia está me dizendo, ou o que o artista está dizendo, ou o que o Marcial está dizendo, ou o que o Jamil está dizendo, não. O Jamil, o Marcial, Napoleon Hill, eles dão um mapa, mas você tem que pegar o mapa e você tem que entrar, internalizar esse mapa e você tem que fazer o seu mapa da sua vida. Com o seu mapa da sua vida, você vai pensar por conta própria. E pensando por conta própria, você nunca vai estar à mercê do diabo. Nunca. Olha que coisa. Aquele isso é amigo que diz assim, você tem que usar droga, você tem que beber, você tem... Não. Se você está certo, se você tem um propósito definido, ninguém nesta vida terá o poder, muito menos o diabo. Por quê? Porque o diabo ele só tem poder sobre quem dá poder a ele. Então você não pode dar poder para o diabo nunca. Jamais. E vejam, senhoras e senhores, tudo isso está aqui nesse livro. Eu quero, assim, justificar para as 550 pessoas que nós estamos juntos aqui, uma decisão que a gente tomou no meio do caminho, porque a agenda do Marcial é extraordinária, embora hoje todo mundo esteja dentro de casa, mas estamos trabalhando 3, 4 vezes mais, né? Todos nós estamos trabalhando muito. Precisamos trabalhar, né? Eu como editor da Citadel, né, Jamil? Preciso trabalhar para manter o 7 e para aumentar na semana que vem, que nós tenhamos 10 livros na lista de mais 10 livros, 10 livros. Então o Valmor Figueiredo está dizendo assim, você está falando o que é ser capitão da sua alma e senhor do seu destino. E algumas pessoas estão pedindo aqui para falar um pouco mais sobre o ritmo hipnótico e a pandemia. E quero também o Jason Albuquerque mandando, Jason lá, meu filho, mandando um oi para nós aqui, que tivemos junto, eu, você e ele lá, e a Fabiana, sua esposa, que naquele momento lindo lá em Wise. Quero dizer assim, nós vamos parar agora para fazer a nossa oração, nós vamos falar sobre isso aqui dentro de alguns minutos, nós vamos voltar. O Marcial mandou aqui pedindo que no máximo 30 minutos. Né? O Jamil, no máximo 30 minutos. E aí você vai direto ao ponto, abre para perguntas e respostas e vai falar o benefício, por exemplo, que você vai dar e vai falar sobre o grande pentafé, o escudo da fé, o escudo para esse momento aqui. Eu queria fazer só um pedido, Jamil, nessa sua oração poderosa que você faz, e só uma dica, uma sugestão, que é assim, até um pouco, usando um pouco da nossa formação espiritual, né, Jamil? Nossa formação cristã espiritual. Que todas as pessoas, isso é uma arma contra o diabo, tá? Você pega uma pessoa que está em depressão. Se você quer fazer essa pessoa sair em depressão, a melhor coisa que você pode fazer para essa pessoa é dizer assim para ela: dedique o seu tempo a ajudar alguém. Isso é o que Napoleon Hill mais fala, gente. Você está com problema, você está com depressão, ajude alguém. A pessoa vai dizer, mas como é que eu vou ajudar se eu não consigo me ajudar? Você começa se ajudando alguém. Porque nós fomos feitos de luz. E a nossa luz foi feita para ser compartilhada. A palavra-chave do universo é compartilhar. Nós temos que compartilhar amor, compartilhar alegria. Então, quando estiver fazendo a oração, pensa naquelas pessoas que podem, nesse momento, estar acamadas, estarem deprimidas, estarem com problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de relacionamento. Todas essas pessoas precisam da sua ajuda. Esse influxo positivo, Jamil, ele tem que sair para o universo com um poder, ele tem um poder extraordinário. E a gente tem que usar esse poder. Usar esse poder. E você sempre vai encontrar no final de todos os livros da Citadel aqui. E agora todos os livros do Napoleão Hill, que são 36 livros, é isso, Marcial? Todos os títulos de Napoleão Hill agora são. Nós a recém lançamos. Eu preciso te falar aqui que eu tenho amigos me chamando a atenção, dizendo assim, a chave para a prosperidade já está indo para as livrarias. Fenomenal! Esse livro é maravilhoso. Eu já li esse livro, é maravilhoso. Fenomenal. Tá chegando agora. E está vindo um livro que Napoleão Hill não fala como, ele não cita como ritmo hipnótico,
mas é um livro exclusivo que a Fundação pegou todos os trechos importantes de Napoleon Hill sobre o poder do hábito. Então, está vindo o livro em maio chamado Hábitos para Triunfar. Uau! Uau! E da qual, Jamil, já antecipo e já faço o convite no ar, que precisamos, a Citadel precisa da sua introdução. Você já está convidado a fazer a introdução. Com a maior honra possível, e isso me dá, todos sabem aqui, o nosso exército, que isso dá a mim um privilégio de ler com antecedência, é maravilhoso, é uma delícia, e eu vou fazer isso com o maior carinho. Agora eu tenho um monte de amigos aqui que estão me chamando a atenção, são tão amigos, tão irmãos, que dizendo assim, Jamil, direto ao ponto que o tempo passa muito rápido. Olha, eu quero citar um ponto aqui para falar do Mastermind. Vou citar um ponto aqui muito importante e que é um ponto que Napoleon Hill coloca, e só para fazer um fio da meada. Mastermind, vocês todos e nós todos que somos adeptos e alunos da Napoleon Hill sabemos o que é. É o conjunto de duas ou mais pessoas que se unem com o mesmo propósito, com a mesma força de pensamento, para fazer com que os nossos pensamentos e as nossas ações transformem-se na nossa realidade. É isso. Nós temos que fazer com que a nossa realidade seja transformada. Pelo quê? Nós queremos uma nova realidade. Nós precisamos de uma nova realidade. Então, eu cito aqui uma coisa muito importante, que é uma palavra que está intimamente ligada com o Mastermind. Dita pelo diabo, que é a sabedoria. Quando Napoleon Hill perguntou ao diabo, talvez muitos não tenham se dado conta, quando Napoleon Hill perguntou ao diabo, o que é a sabedoria? O que é a sabedoria? O diabo respondeu, a sabedoria é a habilidade de relacionar-se com as leis da natureza de tal forma que elas possam servir a você, e a habilidade de relacionar-se com outras pessoas de tal forma que você possa ganhar a cooperação harmoniosa dessas pessoas, de forma consciente, para ajudarem você a conseguir tudo aquilo que você queira da vida. Olha que, gente, olha que conceito que é isso. Maravilhoso. Olha o conceito, olha olha que conceito. É a habilidade de relacionar-se com as leis da natureza. Ou seja, nenhum de nós pode fugir das leis da natureza. Você não pode fugir da lei do ritmo hipnótico. Você não pode fugir da passagem inexorável do tempo. Você não pode fugir da lei da gravidade. Você não pode fugir da lei da compensação. Então, o que você faz? Você age de acordo com essas leis. De que forma? De forma harmoniosa. Porque a harmonia é um dos princípios para nós nos defendermos do diabo. Então, o que é um mastermind? Eu vou aqui agora, eu faço aqui, já mais uma provocação. O mastermind, além de ser o conjunto de duas ou mais pessoas, é duas ou mais pessoas agindo de forma harmoniosa, consciente e de acordo com as leis da natureza, para transformar a nossa realidade. Que é o que nós estamos fazendo. Que é o que você faz, que é o que a Citadel faz lançando os livros, que é o que os cursos do Mastermind faz. Que o exército faz. É fazer com que você entre uma pedra bruta e saia uma pedra polida, um diamante. Você entra num curso uma pedra bruta, você sai de um curso uma pedra polida. Qual é a diferença da pedra bruta para a pedra polida? A essência é a mesma. A matéria-prima da qual é feita a pedra é a mesma. Na verdade, a essência desse universo, ela é a mesma para todos. Nós somos feitos de átomos que possuem elétrons, prótons e nêutrons. A diferença está na vibração.
Então, a forma como nós vibramos, a forma como nós encaramos, a forma como nós fazemos o nosso mastermind e as pessoas com a qual nós nos ligamos, elas vão moldar e fazer o nosso futuro. Já imaginou, Jamil? Se nós conseguíssemos transformar hoje, nesse exato momento, fazer a alquimia do medo para a fé, Uau! transformar todo o medo que todo mundo está sentindo nesse exato momento no planeta e transformar o medo em fé. Fazer Jamil, a fé ser maior que o medo. Nesse momento o milagre acontece. Nesse momento, Jamil, se a fé for maior que o medo, e a gente conseguir transmutar, fazer com que a fé transforme-se, o medo transforme-se em fé, Jamil, acabou o vírus. Acabou tudo. A fé é um instrumento inteligente, já falado por nosso mestre Jesus há 2000 anos atrás, já professado por todas as principais religiões, não só as cristãs, mas o poder da fé, o poder de podermos alcançarmos a força central, a inteligência infinita. Porque a inteligência infinita está a nosso dispor, a todo momento. A gente que insiste em ficar nas coisas mundanas e não alcançar essa inteligência infinita. Se nós conseguirmos alcançar a inteligência infinita com os nossos pensamentos, o que é a oração, se não um instrumento poderoso? De alquimia. De alquimia. A oração é um instrumento de alquimia, de transmutação. Como é que a oração tem que ser usada? A oração não tem que ser usada para pedir, ela tem que ser usada para agradecer. Jesus já dizia, peça como se já fosse seu. Peça como já fosse seu. E ele disse lá, né? E quando eu for e vos estiver preparado o lugar, eu voltarei e os levarei comigo. Mas que vocês poderão fazer coisas maiores do que ainda fiz. Por quê? Pelo poder da fé. E hoje a nossa live está sendo muito bom, porque eu estou conseguindo ler o que está todo mundo dizendo, que quando você vai explicando aqui, e as pessoas estão aqui deixando claro que isso tudo é atitude mental positiva, essa transmutação para fazer através do entusiasmo, da fé aplicada, fazer com que a fé seja maior que o medo, e no momento que a nossa fé fica maior que o medo, esse é o momento que acontece verdadeiramente o milagre. E agora, então, meu querido irmão, meu querido amigo, está dizendo assim, eu sou aqui, esse momento, eu estou experimentando um MBA da vida real em 1h30 que nós estamos vivendo aqui. Então, estão perguntando o que está no rodapé lá da página 130 e poucos, e o que está, por que a cruz, e por que o pentafé. Eles querem saber. Eu vou... olha só. A vida o conhecimento, Jesus já dizia lá no passado, o conhecimento, ele tem que ser buscado. Todas as religiões do mundo, todas as religiões professam a religação, né? A religião. É a religação com a fonte principal. E o que você precisa? Buscar o conhecimento. Né? Então, ou seja, o conhecimento tem que ser buscado, mas hoje eu vou passar para vocês, eu prometi. E eu vou falar, então hoje eu vou passar a vocês, como sinal de respeito, dedicação e amor que eu tenho por esse meu irmão Jamil, que eu tenho um amor por ele. E que é recíproco, é verdadeiro. Um amor fraternal que ultrapassa muitas barreiras, né, Jamil? E então eu vou dizer para vocês o seguinte. Muitas noites naquela varanda em Wise, lá falando sobre Napoleão Hill, a gente ficava imaginando o velhinho caminhando ali na rua, conversando, eu, você, Fabinho, Jason, depois lá na tua casa comendo... Jason, o nosso futuro governador, né, Jamil? Jason, um homem de governo. Jason, um homem de governo. Governador, Nós tivemos a oportunidade de ter o Jason, e nós teremos de ter nosso governador, nós teremos uma governança, uma liderança única, uma liderança limpa, bonita, saudável e com sabedoria, né, Jamil? Sabedoria. Então, Jamil, eu já dei algumas pistas. Eu vou contar aqui, então, o que está no centro do pentafé. Isso não é uma cruz.
Isso é chamado pentafé. Eles são 5 armas que existem para lutar contra a dominação do diabo. Porque o diabo, como você sabe, ele não precisa dominar as leis da natureza, porque as leis da natureza são de Deus. O que o diabo precisa dominar é apenas uma coisa, é a mente do homem. Porque o momento que ele domina a porção, e ele é a porção negativa da nossa mente, ele domina a nossa mente, ele consegue dominar tudo. Então eu vou contar para vocês, nesse momento, o que está no meio aqui do pentafé. Olha só, chama lá, nós temos 480 pessoas, chama lá. Chama as pessoas para eles assistirem isso aqui. Porque você vai saber agora o que está aqui, esse segredo tão bem guardado. Só nessa live aqui é que existe. Nenhuma outra live você vai encontrar isso aqui, porque o Marcial não revela. Até porque, vamos ser sinceros, né, Jamil? A live oficial, autorizada pela Fundação Napoleão Hill, a live oficial da Napoleão Hill, a live oficial do selo, é a nossa live, a live Mastermind Citadel. Somos a live oficial, onde nós mostramos exatamente da fonte principal, da fonte onde todos têm a oportunidade de beber do nosso mestre Napoleão Hill. Direto da fonte. Direto da fonte. Oficial, que tem legalidade, que tem ativação, que tem autorização e que tem permissão, e é por isso que faz acontecer. Exatamente. É isso. Controle a sua ansiedade. Tem gente ali, estou ansioso. Fala logo que eu estou ansioso. Controle a ansiedade. A ansiedade rouba a bênção. A ansiedade rouba a bênção. Lembre-se disso. A ansiedade é o maior adversário da felicidade humana. Ela é a live oficial da Fundação Napoleão Hill. Eu vou decidir aqui se deixo ou não ela gravada. Mas você tem aqui o espaço agora para que o Marcial faça, então, a revelação desse pentafé. A revelação, então, Jamil, da palavra. A palavra que está no centro, é uma palavra sagrada de uma língua antiga, antiquíssima, e ela tem um poder sagrado. E a palavra é fé. Uau. A palavra central que está aqui é fé. Fé. Que é o centro das outras 4 palavras que a circundam e que, junto com a fé, juntas, elas servem como grande escudo contra a alienação do diabo. E formam 5 que dá o mestre de si mesmo. Que dá o mestre de si mesmo. E aí, Jamil, as outras palavras, com o tempo a gente vai conversando, e aí as pessoas vão tendo no momento certo. Eu convido que cada uma das pessoas releia o livro, porque se ler o livro vai encontrar todas. Olha, então tudo ali dentro. Todas estão dentro do livro. Importante ler para entender, porque de nada adianta simplesmente usarmos, nesse momento, não adianta usar apenas a parte racional. Nós temos que ter a união dos 2 lados do átomo, o negativo e o positivo, nós temos que ter o racional e o emocional. Tudo isso forma um só. Com um só, e com a transmutação do medo em fé, a gente consegue. Por quê? Porque o que nós estamos fazendo aqui é combatendo a ignorância. Quando se combate a ignorância, nós ganhamos conhecimento. Quem ganha conhecimento ganha sabedoria. Com a sabedoria nós temos o mastermind. E com o mastermind nós temos a transmutação do medo em fé. Todo mundo junto, abraçado e reunido. Eu quero agradecer, Jamil, a tremenda oportunidade e dizer que estarei sempre à disposição. A nossa agenda sempre é muito complicada, mas um convite seu, eu sempre aceitarei com muito carinho e com muito amor, até pelo amor que eu tenho por você e por todo esse grupo Mastermind. E a recíproca é verdadeira.
que entre nós, você é um dos nossos, nós assim o chamamos sempre como alguém que está dentro de nós, aqui dentro do Mastermind, junto com o Mastermind. Então, você é dos nossos irmãos de alma dessa jornada maravilhosa. Eu quero pedir a gentileza, eu sei que você pediu até às 6h25, esses 5 minutos nós vamos encerrar em conjunto. Eu quero só dizer, justificar, que a nova ordem mundial é algo que eu vou falar em um outro momento, a gente vai falar isso, porque é um compromisso assumido e posse, que ele anuncia aqui, mas o conhecimento foi tão grande, ganhamos mais meia hora. E quero dizer também que nós moramos no país que verdadeiramente é o país que tem condição de ser a nova luz do mundo. Nós temos água, nós temos terra, nós temos sol, nós somos o único país do mundo que temos no céu do nosso país o símbolo da cruz, desenhado com 5 estrelas, que é o Cruzeiro do Sul, os 5, o mestre de si mesmo, por isso que foram os 5 lives, nada é por acaso, tudo é muito sério, tudo é muito profundo, e é por isso que nós fizemos 5. É também você que está aqui com 450 pessoas ao vivo, já passamos em mais de 1.600 pessoas aqui, quase 2.000 pessoas que passamos por aqui. Também quero te dizer que esse é o país que vai verdadeiramente conduzir o século XXI. Novo momento. Se esse diálogo, se essa história aconteceu, se essa entrevista é verdadeira ou não, não importa. Aquilo que o Marcial falou, ela existiu. E lembre-se, sempre que nós vamos fechar aqui, como o Marcial citou, a pedra bruta, o diamante. Uma vez perguntaram para Michelangelo como é que ele fazia obras tão maravilhosas como Davi, como todas aquelas obras lindas que ele fez. Ele disse assim, é muito simples. Eu pego a pedra bruta, pego o martelo, pego o cinzel e vou tirando tudo que é bruto, porque a obra de arte já está pronta dentro da pedra bruta. Essa pessoa maravilhosa, esse mestre justo e perfeito, esse líder justo e perfeito, esse ser humano justo e perfeito já está pronto dentro de nós. Vamos aproveitar momentos como esse, de leitura, de trabalho, de reflexão, de autoconhecimento, para nós transformarmos naquilo que nós verdadeiramente somos. Eu aproveito aqui, Jamil, para agradecer. Eu quero que cada um dos masterminds que estão aí saibam que eu tenho um tremendo orgulho, Jamil, de você, que é o capitão de todo o mastermind aí do Brasil. E eu tenho um orgulho tremendo de todos os masterminds do Brasil e que falam e que levam essa linguagem e levam todo esse conhecimento às pessoas para nós fazer um país melhor, para nós transmutar isso. Por quê? Porque nós somos de carne e osso, nós somos limitados, nós somos seres que nós precisamos diariamente dessa força. Então eu quero que cada um se sinta abraçado por mim e eu tenho um orgulho de cada um de vocês que está aí nos assistindo e que está levando o conhecimento de Napoleon Hill. Olha, um prazer e um obrigado do fundo do meu coração, que a luz esteja com cada um de vocês e com cada um de nós. Somos todos mastermind. Escuta, o segundo é o desconto especial na Saraiva, é isso? Entre na Saraiva, que está com desconto mega especial. A Saraiva está dando um desconto um desconto mega especial no site da Saraiva do livro Mais Esperto que o Diabo. Vai lá. Pode entrar na Saraiva. Pega isso. Lá. Isso. Estamos todos juntos. Pois não. Exatamente. Então, um desconto mega especial na Saraiva do livro Mais Esperto que o Diabo nas 2 versões. Nas 2 versões. E eu peço o seguinte, sigam a Citadel Editora, que vai ter novidades aí, nós vamos dar, a Citadel vai estar mandando material exclusivo para vocês também, juntamente depois com o Mastermind, com novos lançamentos do Jamil, que é o nosso autor querido e maravilhoso. Vai ter novidades aí, né, Jamil? Novidades muito em breve, muito em breve. Então, assim,
Sigam a partir de hoje o Citadel Editora, não deixem de seguir, porque nós vamos mandar material, inclusive amanhã vamos mandar um vídeo exclusivo, que nem o Jamil sabe ainda, porque é um presente que eu vou mandar, tá bom? Juntos somos muito mais do que somados. Saudações. Jamil, obrigado. Luz e alegria para todos. Amém. Grande e fraterno abraço.